Boa noite a todos.
Gente, boa noite mais uma vez. Boa noite. Um prazer muito grande estar de volta, gente, no Recanto. E sempre, quando a gente vai chegando na casa, né, eu acho que vocês já devem estar percebendo isso, né? Quando a gente chega na casa, chega no portão, pelo menos eu estou compartilhando com vocês a minha percepção, né? Chega no portão, a recepção que a gente tem espiritual é muito gratificante, muito gratificante. A gente já entra se sentindo amparado, ouvido, é só uma tarefa. Mas a gente vem também como necessitado. Sempre, né? Na nossa vida nós estamos sempre precisando de algo. Vocês viram que as notas musicais que a gente escutou aqui, né? Traz aquele conforto para a alma, né? Nos aproxima mais de Jesus, nos aproxima mais das coisas espirituais, da luz do bem. A música tem esse poder, né? Tem esse poder de tocar o nosso coração, nos colocar numa faixa diferenciada. Então tudo isso somado em uma atmosfera tão gostosa, tão bom. Nós estamos aqui num número pequeno de encarnados, mas com certeza absoluta, um número muito grande de outros irmãos encarnados. Alguns necessitados como nós e outros trabalhando, servindo, né, na causa do Recanto de Interlagos durante muito tempo. Então movido por essa atmosfera, né, por essa energia gostosa do mundo espiritual, eu vou pedindo como sempre, eu gosto de pedir isso, vamos abrir nosso coração, deixar com que a mensagem, que é o Evangelho de Jesus, ela chegue até a gente. Seja qual for o nosso problema,
seja se nós estamos aqui, porque quizá todos estejamos muito bem aqui, ninguém tenha problemas, né? Mas se algum problema te trouxe até aqui, seremos calmos, entrega nas mãos dos mentores, deixe fluir as energias espirituais na sua direção, confia, exercita a tua fé, porque nós não somos um barco jogado no meio do mar, sabe? Quanto mais eu vivo, quanto mais estudo, quanto mais trabalho, mais eu descubro isso, porque tem momentos na nossa vida em que, mesmo com a fé, o medo toma conta do nosso coração. Porque são algumas intempéries da vida, alguns problemas reencarnatórios, alguns equívocos de escolhas, algumas coisas que estão no nosso caminho, às vezes até o nosso sofrimento, a nossa dor, ela não veio através da nossa própria atitude, da nossa ação. Ela vem por intermédio daqueles que fazem uma convivência conosco momentaneamente no ambiente do lar, do trabalho, no vizinho, né? Às vezes o próprio mundo está nos proporcionando bastante reflexões, nós estamos bastante acuados, nós estamos com um pouco de medo de viver. E isso tudo parece que não, mas é perfeitamente natural no mundo em transição. Nós estamos mesclando a nossa convivência no mundo físico com outras almas que também têm grandes necessidades de amadurecimento e crescimento, algumas perdidas, outras entregues numa vida completamente irresponsável, sem nenhum comprometimento com a consciência. E não é por falta de pai, de mãe, de formação, né? Porque quando a gente tem isso na alma, mesmo nos ambientes mais difíceis, mesmo carente de tantas coisas, a gente parece que tem um princípio, né, que norteia a nossa conduta e nos leva para um caminho onde a gente enfrenta a vida sem apelações, sem viver como se nós não tivéssemos compromisso nenhum com a consciência. Hoje nós temos muitas pessoas que estão encontrando um fardo terreno para semearem aquilo que eles acham que é natural. Tirar do outro, colocar o outro atuado, gerar o medo, gerar o pânico, gerar o sofrimento, e não tem culpa, não tem remorso, não tem nada, e isso está muito rodeando a nossa atmosfera. Então, quando a gente entra num ambiente como esse, é óbvio que nós não estamos aqui para escutar aquilo que a gente já vê lá fora, né? Mas é só para a gente poder lembrar, sempre, da porta para dentro, não é só uma figura de linguagem, é toda uma cobertura espiritual te dando suporte para que a vida se torne de uma forma mais leve, para que os problemas sejam dimensionados pelo mundo espiritual, que nesse instante que nós estamos aqui, eles fazem um aprofundamento da nossa individualidade. Eles passam a conhecer naturalmente os móveis mais profundos dos nossos sofrimentos e dores, as nossas sensações, né, de sem valores da vida, né, nossa insatisfação, nossa desesperança, ou as nossas lutas, que a gente está empenhado naquela luta, né, e parece que a gente sua, e as coisas não se resolvem. Né? Mas assim como nós ouvimos, né, com o nosso irmão, que quando eu pedi a terceira música, eu estava pedindo torcendo de cantar essa que eu estou vendo. O nosso Zaqueu é um exemplo muito bonito, não só de recuperação, mas de alguém que encontrou em Jesus mais do que uma figura, um símbolo, mais do que uma imagem, uma presença muito viva, muito forte, um amor irradiante. Encontrou em Jesus algo que trouxe para a intimidade do coração dele e dizer assim: eu preciso achar o fio da meada da minha vida, porque tudo que eu podia querer nesse mundo de aquisições materiais, eu já tive, mas eu não sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa respeitada, me falta algo. Eu tenho o Deus de Israel, mas eu não tenho o Deus de Israel na minha vida prática, no dia a dia. A mesma forma os discípulos de Jesus. Todos eles que Jesus atraiu para o seu discipulado, nenhum deles eram criaturas perfeitas. Todos tinham suas deficiências morais, emocionais, mas Jesus escolheu 12 pessoas para construir um mundo novo. Em cima desses 12 ele atraiu mais 500, mais 70, depois mais 500, depois mais 3.000. E ele foi sedimentando num terreno completamente árido para a vida cristã, uma mensagem que pudesse ecoar no futuro. Porque ele trabalhava, não era somente no conhecimento, tanto é que ele não redigiu nada. Ele falava no coração, ele falava no espírito, ele falava diretamente ao cérebro, à reflexão. Alguns, muito cerebrais, muito cultos, o ouviam,
mas o temiam, tinham medo dele, porque dizia assim, a verdade dele é tão clara que causa medo. E ele, para a gente, é um inimigo daquilo que nós acreditamos. Se nós somos na zona de conforto aqui, a gente precisa combater esse homem, os nossos seus próprios irmãos judeus, né? Os seus próprios irmãos judeus. Mas acontece que ao mesmo tempo ele tinha o Império Romano, que ele temia, não nada. Cada um na sua posição. E ele seguiu o curso durante 3 anos. Se nós formos lá na filosofia, a gente tem lá Sócrates, Platão, a gente tem Aristóteles, todos esses filósofos deixaram um rastro de mensagem para a humanidade. A mensagem dele somada dá 300 anos de filosofia, de conhecimento e de sabedoria. Mas Jesus conseguiu em 3 anos fazer não só um trabalho filosófico, mas um trabalho de deixar um sentido profundo para o ser humano do que é a vida. E como ele falava para o povo, ele tinha que discursar para o povo, e o povo, no geral, ignorante, o povo que tinha uma certa cultura através de tradições, mas não sabia ler e escrever. Então o que ele fazia? Ele contava as histórias. Ele adorava contar as histórias. Dessas histórias ele sempre tinha a mesma intencionalidade. O povo se reunia, ele dizia, eu vou falar ao coração de todos, mas vou falar também para as individualidades, porque cada mensagem que chega no nosso coração chega de uma forma diferente. O que eu estou dizendo aqui que a mensagem do Evangelho, que eu vou discorrer com mais profundidade, vai chegar no coração de cada um na medida da recepção, da elucubração mental, da necessidade afetiva e emocional, daquilo que está movendo o seu coração. Cada um vai assimilar de uma maneira, né? Mas a mensagem é a mesma. Mas Jesus tinha o poder de entrar na intimidade da alma. Ele fazia o indivíduo pensar, a sentir profundamente. Em uma dessas passagens, gente, nós temos aqui a nossa passagem, que é uma passagem que se fala sobre a parábola dos talentos. Só que aparece aqui hoje, eu escolhi essa parábola, que eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas nós vamos ler lá rapidinho, para a gente poder discorrer um pouquinho sobre, principalmente sobre o servo medroso. Porque todos nós possuímos qualidades, possuímos talentos. Mas tem hora que o medo, ele extrapola. O medo nos transforma, às vezes, agressivos ou acuados. Nós recuamos, a gente se esconde, a gente foge, a gente não enfrenta com as boas armas. Ou então nos tornamos extremamente agressivos diante de certas situações. O medo se manifesta em cada um de uma forma diferente. Embora ele seja um sentimento natural, como a gente vai ver, ele ao mesmo tempo é algo que precisa ser trabalhado quando ele passa do limite do razoável. Porque alguns sentimentos em nós, algumas emoções, quando elas extrapolam, elas nos tornam limitantes. Não é verdade, Paulo? Limitam a nossa capacidade criativa, nosso potencial de superação, e a gente vencer os nossos obstáculos. Então a parábola dos talentos é muito interessante, porque ela narra isso. Ela começa dizendo assim, que o reino do céu será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então assim, ele vai contar uma história. Um homem normal, dono de uma herdade, vai sair, vai viajar, fala, estou chamando meus servos mais confiantes e vou dar para cada um deles uma responsabilidade. Para a gente ter ideia, talento na época era um valor financeiro muito grande. Então o que ele vai deixar para cada um? Ele vai deixar dinheiro, vai deixar responsabilidade, mas vai deixar dinheiro para cada um. Então ele decide fazer isso, e aí a partir daí então, a um ele vai dar 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Uma coisa da rotina comum na época. Ele vai embora, vai viajar, vai cuidar das aventuras dele, das interesses dele, e deixa pessoas responsáveis cuidando da verdade dele. Aí ele diz assim, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Olha que coisa boa, né? Deu uma responsabilidade, ele confiou no meu, vamos dizer assim, no meu talento prático e também no uso desse recurso financeiro. Então eu transformava em 5. Também o que tinha recebido 2, o que ganhou 2 mais 2, também multiplicou. Mas o que tinha recebido 1 talento somente, saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então olha que incrível, né? Algo que já tinha capacidade, ele falou, não, você tem capacidade, eu vou dar para esse tanto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem hora que a gente não enxerga as nossas próprias capacidades. Não enxerga o nosso próprio talento. Nossa capacidade de dar uma virada nas coisas. Porque às vezes nós usamos as armas equivocadas e erradas.
Não pode, diante de certas circunstâncias, a gente não pode deixar de usar o nosso potencial. O primeiro deles é a autoconfiança, a autofé. E confiar nos poderes divinos e adotar as medidas sempre certas, cautelares, educadas, sadias, éticas, moralmente corretas. Então ele vai lá, o que tinha recebido um só, falou: olha, quer saber? Eu não vou dar conta desse talento. Eu não sei por que ele me deu isso. Não sei por que ele me deu a família, não sei por que ele me deu o trabalho, não sei por que ele me fez espírita. Por que ele me fez cristão? Por que razão? Ele fez cantor, né? Por que razão? Ou seja, se o cantor não expressar o talento, se ele estudar a música, se ele não se preparar e vir aqui encarar o desafio, vencer a própria insegurança no primeiro momento, mas depois expressar seu próprio talento, a gente não se contagia desse bem, dessa coisa boa que ele carrega na alma, que é um talento que Deus lhe deu. Ele podia estar usando isso para cantar músicas completamente diferentes. Poderia estar, ao invés de trazer do céu, trazendo do inferno, para muitos consciências, estimulando mais ainda a sombra na vida das pessoas. Mas não, ele fez uma boa opção, uma boa escolha. E a melhor de todas, como voluntário. Não sei se ele pediu música, mas está aqui a vontade. Está expressando o seu talento. Bom, vamos lá, seguindo. Depois de muito tempo, o Senhor volta, né? E acertou contas com eles. O que tinha recebido 5, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A vida é um dom, a vida é um presente. O que eu faço da minha vida? Porque tem coisas que eles falam assim: eu já nasci expiatório, eu já nasci com muitos problemas. Mas o que você tem mais além de problemas? Porque por mais que você não tenha recursos, vamos dizer assim, na grande maioria, sempre tem algo dentro de você que você possa utilizar para o bem. E mesmo quando você está impossibilitado, é a hora de você usar o seu talento maior. Eu sou um ser espiritual que viveu uma experiência física, portanto eu vou fazer valer os meus dias. Se Deus está me provando e me espiando, eu vou dar conta do pecado. Porque depois da sombra, depois da tempestade, haverá de vir a bonança. Deus é pai, não é padrasto? Deus é pai. Então eu vou segurar essa onda, já que eu tenho tanto conhecimento. Sempre há algo que a gente possa fazer. Aí ele prossegue, dizendo para o que tinha recebido 2, o Senhor lhe confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Faz questão de prestar conta, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que é a alegria do seu Senhor? É a consciência tranquila. Nós não andamos em linha reta acertando todas. Às vezes os erros são necessários para que a gente aprenda realmente alguns acertos. Cair é da vida, mas levantar é de quem realmente acredita que vale a pena investir mais adiante. Desistir de si nunca, né? Insista, persista, não desista de você. Nem que o mundo diga o contrário. Acredite na sua capacidade, no seu potencial. Você é um filho de Deus. Não sonhe fisicamente, sonhe no espírito. Veja a sua realidade espiritual que transcende o imediatismo que você está vivendo hoje. Há muitas coisas para trás. Há um presente onde você está trabalhando a tua existência da melhor forma. E haverá um futuro. Se você não consegue resolver tudo no imediato, não há realização plena agora, trabalhe o melhor possível pensando no futuro. Porque, gente, o futuro é certo. O futuro é certo. Fora do corpo, nós podemos o que nós plantamos. E esse coitadinho fez isso aí. Por fim viu que tinha recebido 1, né? Ele responde assim: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Ou seja, o rigor, a firmeza da lei. Por isso eu tive medo. Saí e explodi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence a você, Senhor. Toma o que tem. Não perdi, mas também não multipliquei. Você me deu, está aqui, está de volta. Está zerado? Está resolvida a questão? Aí o Senhor vai dizer para ele o seguinte: porque Jesus está aqui fazendo uma comparação, porque perguntaram para ele o que é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é isso. O reino dos céus não é alguém chegar em você assim, te dar um passe e dizer assim: Luísa, está salva, está liberta, está resolvida. O passe é uma transfusão de energia para mim, renovar minhas forças,
Mas a construção da minha história, do meu destino, só cabe em mim. Eu tenho amigos no processo, mas o caminho é um caminho individual e às vezes até solitário. Mas é um caminho solitário no mundo físico, mas totalmente acompanhado pelos espíritos protetores, familiares, pelo anjo guardião, por forças superiores. Então o projeto de Deus e o projeto de Jesus vindo à Terra é nos preparar para algo muito maior. Não é viver um mundo paradisíaco, mas é viver o reino dos céus dentro de mim, para que ele possa se projetar fora. Paz não vem de graça, né, gente? Paz é uma construção, e ela nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro. Bom, olha o que ele vai dizer então. Você devia ter confiado no meu dinheiro, aos banqueiros pelo menos, então, não, um jurinho, né? Para que quando voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lança fora o servo inútil. Vamos estudar essa expressão, né? Nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, não é uma sentença de alguém que diz assim, passa, prende e joga na prisão. Não. Ele próprio construiu isso. A história é um símbolo, né? É uma história fictícia, uma simbologia. Para que a pessoa pare para pensar que se ela está na luz ou está na sombra, ela não deve isso a terceiros. Nunca. Se você enfraqueceu, é só você que cabe resgatar a tua força. Se você não fez o que devia, você tem a chance de retemperar a tua vida. Na justiça humana não é assim, gente. Mas quando a pessoa paga a pena, não tem direito a viver na sociedade, embora a gente saiba que não é bem assim que acontece. Mas ela tem direito, porque a justiça humana libera ela depois de um período de cativeiro, de exame de consciência longo. Depois ela pode subir, tem direito a seguir a vida dela. Que dirá na vida espiritual, né? A mesma coisa. Bom, prosseguindo. O medo é sinal, no caso desse menino, só tinha um talento, é sinal de fraqueza e covardia? O que vocês acham? Ele foi fraco? Foi covarde? O medo em si, quando você tem medo de alguma coisa, medo de sair na rua, medo de enfrentar uma situação nova, medo às vezes de você enfrentar uma situação que não dá mais para você sustentar. O divórcio é iminente, não tem como mais sustentar aquele relacionamento. Infelizmente, o mundo espiritual diz que quando chega num determinado ponto, é melhor adotar um mal menor para evitar o bom, as tragédias das relações humanas. Não quer dizer que nós quitamos a nossa consciência e o nosso débito, fica para o futuro, né? Talvez de uma outra maneira, mas nós sempre precisamos tomar atitudes. Porque o que a gente não pode é viver atuado. O medo é uma coisa, quando ele vai ganhando proporções, ele vai dominando a nossa alma. Pode observar, gente, os nossos pensamentos são sombrios. Nós não conseguimos pensar em pensamentos sadios de forma alguma. Nós não acreditamos em mais nada, nem em nós mesmos. A gente começa a ficar desesperançado, a nossa fé vai esmorecendo, e nós vamos ficando num estado de alma completamente descontrole. Então tem momentos que você precisa realmente encarar a vida como ela está se apresentando. Faz parte do exercício da encarnação terrena. No futuro, talvez a gente não precise mais, porque a gente vai automatizar comportamentos em que a gente não vai mais passar por um processo como esse. Ou nós vamos ver como alguns veem um mundo que encara cada bronca, né? Mas eles não abnegam, eles não rejeitam, continuam abnegados, resignados, cumprindo a sua missão fielmente. Porque eles sabem que o que eles estão trazendo não é só romper de um paradigma, é uma verdadeira revolução do pensamento, do sentimento, das ideias, dos conceitos, anda na contramão da grande maioria. É o que nós estamos enfrentando hoje. Muitos não acreditam nesse mundo que vai se renovar. Muita gente acha que isso daí é fantasia nossa, que vai haver um predomínio do materialismo sobre a terra, e que, portanto, nós temos que nos adaptar, que não vale a pena lutar, que não vale a pena acreditar. Gente, não é possível que a gente tenha imaginado que durante 2000 e tantos anos uma força maior veio à Terra para traçar um caminho de um planeta renovado e espiritualizado, que ele esteja perdendo o terreno, sendo ele o poder por excelência, perdendo o poder por uma sombra. A sombra é assim, gente. Se nós apagarmos essa luz aqui, ela predomina. Mas se acender com uma lanterninha pequenininha, a sombra já era. A sombra não tem o poder que ela imagina que tem. Nós passamos a acreditar que ela tem. Talvez porque a gente consuma muitas coisas que a gente não deveria consumir.
Poxa, se você está em casa para relaxar, gente, pelo amor de Deus, canal aberto hoje tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste. Eu vou me atualizar, não faça isso. Observa se você estiver jantando, tomando um café da manhã com um amigo, assistindo notícias, uma pior que a outra, porque assim, eles são especialistas, né? É uma desgraça. Eles falam assim, uma desgraça de uma família que se perdeu, e depois dão risada para a próxima que vem a seguir. Ninguém tem sensibilidade. Você vai entrar nesse clima, você se alimenta de sombras, de forças negativas, você se encurrala. Então não é que você vai deixar de viver o mundo e acompanhar o mundo, mas seja mais seletivo. Não permita aquilo que já está fazendo você sofrer, ter medo de tantas coisas. Às vezes tem medo de si próprio, gente. A gente tem medo da gente, às vezes não tem, porque a gente é capaz de fazer. Então nós precisamos ter assim, um certo resguardo com relação à nossa individualidade. O que eu realmente quero para mim. E aí enfrentar paulatinamente cada dificuldade, cada obstáculo, cada dificuldade material, cada dificuldade de enfermidade, cada dificuldade de relacionamento. Reciclar, ter a humildade de repensar a própria vida, para você poder se abastecer de um novo conceito, de uma nova modalidade. Poxa, ao invés de você consumir coisas negativas, abre um livro, faz uma prece, vai ouvir uma boa música, vai tocar um violão, né? Distrair a mente, né? Não seja mensageiro das coisas sombrias. Porque, gente, olha, já Jesus dizia, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele que proporcionar o escândalo, e ai daquele que veicular o escândalo também. Porque nós não estamos só alimentados de coisas ruins às vezes, pelos consumos que a gente faz, mas nós estamos também transferindo essa mensagem. Aí acontece isso que nós estamos vendo hoje. Até que eu olho no horário, não falo só mais. Então, olha o que nós estamos vivendo hoje. Nós saímos de casa, e eu agora estou muito vigilante quanto a isso. Eu saía de casa achando assim, que fora do meu portão e fora do meu automóvel, todo mundo de alguma maneira está pronto para me fazer alguma coisa ruim. E se vocês falam para mim, às vezes isso é racional, não era racional. Porque tem hora que a emoção, as emoções, a parte da emotividade, ela se sobrepõe a qualquer tipo de racionalidade, ela se transforma num sentimento, algo automático no nosso ser. Então a gente já sai assim, preparados mentalmente, preparados emocionalmente para qualquer tragédia. Porque o mundo está extremamente agressivo, muito violento. Então a gente parte da nossa casa dessa maneira. Você já para para pensar que as outras pessoas lá fora fazem o mesmo pensamento? E que às vezes as pessoas são do bem, mas elas não acreditam que nós sejamos do bem. E a gente não acredita que elas sejam do bem também, que elas são bem intencionadas. E tem muita gente do bem andando aí fora. Então gira em torno da cabeça de todo mundo um pânico, um medo fóbico, uma coisa doentia, uma coisa agressiva. Nós estamos prontos para todo tipo de agressividade. E se você já tem um temperamento assim um pouco perigoso, meio impulsivo, meio encrenqueiro, né, daqueles que não levam desaforo para casa, você vai naturalmente criando atritos com todos que estão no seu caminho. E vão criando atritos. Qual é a minha proposta, gente, com essa parábola conhecida por todos nós? A gente para pensar em Jesus, gente. Nossa, agora, por favor, quem não conhecer essa parábola, levante a mão. Todos conhecem. Todos conhecemos. Agora, vale a pena a gente ir para casa e pensar assim: qual a referência que ela tem na minha vida em termos de possibilidades, de talentos, de recursos? Se eu não estou me queixando demais, se eu não estou me vitimizando demais na vida, se eu não estou alimentando a discórdia, se eu não estou saindo armado com relação às pessoas, se eu não estou usando essa mesma energia dentro de casa, porque veja, até o que a gente vê pela TV, que a gente absorve da mídia, dos jornais e tudo mais, a hora que a gente está dentro de casa, a gente começa a mudar todo o nosso comportamento interno. A gente começa a agir de forma impulsiva, começa a jogar para fora as nossas energias mais densas, as nossas preocupações. Gera nos nossos filhos, nossos companheiros, uma sensação de agitação interna. Então eu tenho me vigiado nesse sentido. Eu dizer a vocês que eu fico 100% à vontade, eu não fico. Eu tenho que ficar 100% à vontade. Realmente no Brasil hoje está meio difícil a gente fazer isso. Mas assim, eu saio munido daquilo que eu posso me utilizar.
que eu tenho que ir além do exercício de fé, mas também no comportamento. No comportamento. Deus me guarde. Senhor, que eu veja todas as pessoas do meu caminho como alguém que todos lutam. Que eu não veja inimigos. Que eu não veja pessoas. Tira do meu caminho toda a sombra. Mas se alguma tiver que cruzar meu caminho porque faz parte do mundo, você não tem responsabilidade por isso, é próprio do mundo, me dê a compreensão no momento, a atitude certa. Não me deixa crescer esse sentimento na minha alma, porque eu não vou conseguir aproveitar o meu dia, vou trazer para casa um pânico e o pior é ver. Não vou poder vir aqui e fazer o que eu estou fazendo, porque as coisas não se ajustam. Tão perfeito quanto vocês, mas se eu vier aqui fazer esse discurso aqui, e não vier da minha casa para cá, tentando preservar minha alma na paz, para chegar aqui e chegar até o coração de vocês, só vim fazer um discurso a mais aqui, mas um discurso do dia. Não é essa a intenção. A intenção é, na minha simplicidade, na minha vontade verdadeira, é chegar no coração de vocês, fazer com que vocês, além de repensarem sobre muitas coisas, pensarem na excelência de Jesus, na sua força moral e espiritual, a sua presença nesse momento, principalmente agora difícil, e entender que a nossa vida é uma transição que está acontecendo e que faz parte da nossa história. E nós precisamos nos munir de força e vocês voltarem para casa mais realizados, mais esperançosos, mais preenchidos internamente, mais relaxados espiritualmente, para chegar lá, receber um passe, receber um passe renovador, um passe que alimenta, que te traz forças, porque tem muita coisa na nossa vida que o medo e o nosso estado de alma às vezes compromete demais a nossa utilização dos bens que nós possuímos. O medo faz parte da nossa experiência. Pode ser um sinal de fraqueza e covardia? Pode, se você deixar ele crescer dessa maneira. Ele pode ser também uma resposta emocional. Ninguém está dizendo que ninguém não deve ter medo, porque a adrenalina demais também é terrível, né, gente? Não é? Meu filho, quando era pequeno, nossa, o prazer da vida, todos olham assim, né? O prazer dele era adrenalina. Não faça isso. Me subia lá em cima e me pulava numa piscina pequenininha, com pedra para todo lado, e de cabeça e subia. Eu falei, gente, esse moleque não tem juízo. Não é possível que essa criatura venha para ser meu filho. Né? Eu ficava desesperado. Hoje ele está mais moderado, pensa melhor do que faz. Mas assim, né, tem gente que gosta da adrenalina, porque acha que a vida com adrenalina tem mais sabor. Mas muita gente que extrapola na adrenalina mata, às vezes sem imaginar que jamais faria isso. Comete tragédia sem imaginar, ou então sucumbe na própria vida porque ultrapassou o limite do razoável. Então tudo tem um limite para mim. Né? Bom, ele prepara o indivíduo para enfrentar ou ouvir o perigo através ativando o nosso sistema de luta ou fuga. É natural. Né? Eu tinha muita coisa aqui, sabe, gente, para te conversar, mas eu peguei esse caminho exatamente para a gente poder parar para pensar. Então, o medo é natural, faz parte da nossa vida. Né? Eu vou encerrar com uma historinha de uma experiência. Eu saí da federação, estava a ser ensaio espiritual, a gente sai está de graça, né? A gente parece que Jesus está do lado, assim, feliz, realizado, eu trabalhei, fiz o que tinha para fazer. Eu estou subindo com o carro, assim, quando eu olho ali em cima, tinha um trânsito, eu olho ali em cima, os menininhos, principalmente um menorzinho, comandado pelo marisqueiro maior, uma pedra desse tamanho na mão, assim, pararam perto dos caras ali. Me dá tudo que você tem, senão eu vou te arrebentar, vou quebrar seu carro inteiro. Né? E eu na fila aqui, não podia correr para cá e para fora, vai sobrar para mim. Isso incluía a hora. Mas eu estava em estado de graça. Aí eu decidi fazer uma prece. Deu com taquicardia, né? Imaginar que eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento. Mas o menino estava fazendo o que achava que era certo para ele. E fui. Quando chegou perto, como eu orei, e como eu pedi, e como eu também fiz um esforço pessoal, naquele momento me veio uma coisa assim, não sei se foi a atitude do medo, ou se foi uma coisa realmente consciente e afetiva. Quando ele vinha se aproximando, eu falei, menino, rapaz, quanto tempo eu não te vejo? Onde é que você estava? Eu não vi você mais. E ele com a perna atrás, assim. Rapaz, eu tenho uma bala aqui que eu guardei para você, que faz tempo que está essa bala. Eu tinha uma bala no console, né? Olha a minha sorte, né? Peguei e dei a bala para o menino. Quando eu peguei e dei a bala, eu escutei que ele pegou com uma mão aqui, a outra no chão, e fez assim, bum, bum, bum.
pés até o chão. Aí naquele momento, eu decidi, por experiência e conhecimento, praticar o que a gente conhece, olhar nos olhos dele e não ver um inimigo, não ver alguém do mal, mas ver alguém que na faixa etária que ele estava, na faixa da idade dele, ele não podia ser mais nada menos do que uma vítima. Vítima do lar, vítima dos pais, talvez seja uma alma que tem uma tendência que já nasceu desde pequenininho, já com essa vontade de delírio, de produzir o mal, encontrou um meio apropriado para estimular isso nele, ou talvez ele realmente tem pais que não cuidavam dele e estava na rua. Mas quando eu olhei nos olhos dele, comecei a dar atenção verdadeira, sincera, porque eu vi que ele se desarmou, eu me desarmei também. E a partir daí nós queremos uma comunicação breve, mas fundamental para ele, tanto quanto para mim. Uma comunicação que eu passei a olhar para ele como se ele existisse. Um ser humano que existe, que vive um dilema como eu vivo os meus dilemas. Tudo assim rápido na minha cabeça, sabe? Que ele merecia uma atenção especial, que ele merecia um certo carinho, um certo respeito. E fui puxando conversa com ele. Esse menino ficou numa felicidade que vocês não fazem ideia. E os outros diziam para ele, já vai. Ele queria continuar a conversa comigo. Depois de outras vezes encontrei esse mesmo menino. Ele podia estar onde for. Quando ele via o carro, ele me via, que eu dava um sinalzinho, ele vinha correndo. E não era para buscar bala, não. Ele queria ser visto, queria ser considerado como ser humano, como alguém que está em luta, que tem medo de viver e portanto apela para a agressividade, porque já que ninguém dá para ele, ninguém dá atenção, ele é invisível, ele tem que fazer alguma coisa para sobreviver, não pode viver de medo eternamente. E assim, durante um tempo, um vídeo, depois não sei o destino dele, mas eu sei que de alguma maneira ele deve ter esse recado guardado no coração dele. Eu fiquei muito feliz de pelo menos em alguns momentos a gente poder dignificar o que a gente sabe e amar sem restrições, sem medidas, sem julgamentos, sem condenações. E ele provavelmente deve estar com essa mensagem guardada. Se ela não eclodiu na vida dele e mudou a história dele, eu tenho certeza que o Jesus que falou ao meu coração, falou ao coração dele através dos meus lábios, através do meu coração, tocou o coração dele, que no momento certo, tal como foi por cada um de nós haveremos de retomar o caminho da luz, o caminho novamente do crescimento e da libertação espiritual. Muita paz a todos os outros. Obrigado pela atenção.